Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História. O tema de hoje é sobre a República Velha, período da história do Brasil que vai de 1889 até 1930. No Brasil, a República começou no dia 15 de novembro de 1889, quando os militares deram um golpe de Estado, derrubando a monarquia e implantando a República. Estava à frente desse movimento o Marechal Deodoro da Fonseca. No Brasil, a República foi influenciada por uma linha de pensamento chamada de positivismo, que é um sistema de pensamento que defende o método científico como forma de obter o verdadeiro conhecimento. Essa linha de pensamento foi criada pelo intelectual francês Auguste Comte, mas no Brasil quem defendia esse pensamento era o professor das escolas militares Benjamin Constant. Os positivistas tinham um lema chamado Ordem e Progresso, que não por acaso foi parar na bandeira do Brasil. É um lema positivista. Para dar início ao novo regime, tivemos que elaborar uma nova Constituição, a Constituição de 1891, que tinha as seguintes características. Era um sistema presidencialista, ou seja, o presidente da República é o chefe do poder executivo. Federalismo, maior autonomia para os estados, diferente do que ocorria na monarquia, em que o poder central controlava todo o país. Voto universal para todos os cidadãos do sexo masculino e que fossem alfabetizados. Na prática, isso significava que poucas pessoas votavam no Brasil, já que as mulheres não votavam e a maior parte do povo era analfabeto. Tinha três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, e também foi criado o Estado laico. Durante a monarquia, a Igreja Católica fazia parte do Estado, mas na República a Igreja foi separada do Estado, e até hoje esse é um conceito muito pouco compreendido pelas pessoas. O Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente da República no Brasil. O governo dele foi bastante tumultuado. No plano econômico, o ministro Rui Barbosa permitiu a criação de sociedades anônimas e a emissão de moedas pelos bancos privados. Essa política recebeu o nome de encilhamento. O encilhamento foi um fracasso, porque provocou uma especulação financeira incontrolável e a falência de várias empresas. Deodoro da Fonseca governou de maneira autoritária, fato que o fez entrar em choque com o Congresso. Esses conflitos o levaram a fechar o Congresso em 3 de novembro de 1891. Esse fato levou à revolta da Armada no mesmo ano e provocou a renúncia do presidente. Assume o poder o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, que conseguiu pacificar o país ao derrotar as revoltas da Armada e a revolta federalista no sul do Brasil. Devido a essa façanha, Floriano Peixoto ficou conhecido como o Marechal de Ferro. Durante o governo de Campos Salles, ficou explícito o mecanismo de controle político da República Velha, a política dos governadores. Era uma política de troca de favores entre os governadores e o presidente da República. O presidente não intervinha nos estados e os estados apoiavam o presidente. Essa política de troca de favores também é chamada de clientelismo. Nessa época também surgiu a política café com leite, quando os estados mais ricos, São Paulo e Minas Gerais, começaram a se revezar no poder no Brasil. Um mandato era de um presidente paulista e o outro de um mineiro. São Paulo era mais rico devido à produção de café e Minas Gerais devido à pecuária, daí o nome política café com leite. Nessa época, os coronéis controlavam praticamente todo o Brasil e obrigavam as pessoas a votarem nos seus candidatos ou nele mesmo. Era o chamado voto de cabresto. Porque naquela época o voto era aberto, não era secreto como é hoje. Então todo mundo sabia em quem você votava. Aí os coronéis contratavam os jagunços, que eram pessoas armadas, que obrigavam todo mundo a fazer o que o coronel queria. E assim se transcorreu a nossa República Velha, que foi na prática uma república dos coronéis.